Boa noite! O Jornal da Câmara está começando e você vai ver nesta edição como funciona o monitoramento de casos confirmados da Covid-19 em Passo Fundo. Acontece, então, do início dos sintomas até a recuperação do paciente. Isso é pelo menos 10 dias, porque assim, quando passados 10 dias do início dos sintomas e naquele 10º dia o paciente não apresenta mais nenhum sintoma, ele pode voltar às suas atividades normais sem nenhum problema. O Ministério da Saúde prepara a estratégia de vacinação contra o coronavírus. Grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença, bem como vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus e, consequentemente, à própria transmissão. Vereador reeleito Rufa é o convidado do segundo bloco da série O Novo Legislativo. Eu, como lido bastante com a saúde, é muito complicado. Eu não conseguindo marcar nada, as pessoas vêm aqui e dizem, tem gente que tem 2 anos para fazer cirurgia, está lá, tudo é por conta da epidemia. Eu que nem disse, o vereador Rufa, nós tivemos que ver 26 milhões para a Câmara de Vereadores, eu votei para a transparência dos 26 milhões. A pandemia causada pelo novo coronavírus é um dos maiores desafios já enfrentados pela sociedade moderna, o que demanda a tomada de decisões rápidas. Em Passo Fundo, dispomos de um setor específico para monitorar os casos confirmados, seja para detectar sinais de agravamento dos sintomas ou no que se refere ao isolamento domiciliar. Para saber como funciona este serviço, nós entramos em contato com a vigilância epidemiológica. O monitoramento ele é muito importante, principalmente por 2 questões. A primeira delas é detectar sinais de agravamento do quadro clínico dos pacientes para que eles possam então procurar atendimento o mais breve possível. O que seriam esses sinais de agravamento? Febre, dificuldade respiratória é importante, uma tosse copiosa, dor no peito, ou então assim uma piora do quadro clínico. O paciente percebe que com o passar do tempo ele não melhora em nada e as questões só vão se agravando. Então esse paciente ele precisa passar por uma reavaliação médica, né? Esse é um dos grandes intuitos do monitoramento. E o outro é a questão do isolamento domiciliar. Porque toda pessoa que tem Covid ou que está suspeita de Covid, ela deve permanecer em isolamento na sua casa, juntamente com seus familiares, com as pessoas que moram com ela, seus contactantes domiciliares, para prevenir a disseminação do vírus, né? Então, basicamente, a gente procura essas 2 questões no monitoramento, e ele é feito por telefone. A gente liga de celulares, a gente liga de telefone fixo, o pessoal da vigilância epidemiológica, o pessoal das unidades de saúde, dos CAIs, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde também liga para os pacientes. E uma das nossas maiores dificuldades é que muitas vezes o paciente não nos atende. Então é muito importante passar para a comunidade sobre o nosso serviço, porque a partir do momento que as pessoas estão conscientes da importância dele e sabem que alguém vai ligar para eles, então eles ficam muito mais receptivos e a gente consegue assim fazer o nosso trabalho e monitorar essas pessoas. O monitoramento ele acontece então do início dos sintomas até a recuperação do paciente. Isso é pelo menos 10 dias, porque assim, quando passados 10 dias do início dos sintomas e naquele 10º dia o paciente não apresenta mais nenhum sintoma, ele pode voltar às suas atividades normais sem nenhum problema. Agora, se passou do 10º dia, está ali no 10º dia e ainda tem sintomas, então ele precisa ser reavaliado para ver a conduta, se ele vai precisar ficar em casa mais um tempo, né? Se ele precisa trocar alguma medicação, se ele precisa fazer algum exame, enfim, para depois então ele retornar às suas atividades normais. E as pessoas que estão morando com ele também têm que ficar cumprindo isolamento juntamente com esse paciente. Aqueles pacientes que agravam mais, que têm casos mais graves, que acabam hospitalizando, que precisam de oxigênio, uma atenção maior, esses pacientes a gente costuma monitorar por aproximadamente 20 dias, né? Ou conforme a necessidade do paciente, a gente vai avaliando.
Outra questão importante em relação ao isolamento domiciliar é que os familiares todos estejam cientes da importância de ficar em casa e também acontece muitas vezes na família de uma pessoa ter Covid e os demais não. E aí as medidas tomadas em casa para não disseminar o vírus também são importantes. Sempre usar máscara dentro de casa, né? Aquela pessoa que está com Covid, ela deve permanecer num ambiente mais isolada, por exemplo, o quarto, deixar a janela aberta, né, e ficar ali no quarto. Ali no quarto até ela não precisa usar máscara se ela estiver sozinha, mas toda vez que ela for sair ali do quarto e for entrar em contato com os demais moradores da casa, então nesses momentos ela precisa estar com a máscara e manter um distanciamento de 1,5 m. E de preferência não ter muito contato com os moradores da casa, o mínimo possível. Não compartilhar talheres, né, o prato, o copo, ter o do seu próprio de uso exclusivo. Acontece em muitas famílias de um membro ou 2 membros da família ter o Covid e os demais não, por causa dessas medidas protetivas que também tem que tomar esse cuidado em casa. E não pode sair de casa sob hipótese alguma, a não ser, claro, que não esteja bem e que precise ser reavaliado pelo médico. Aí nesse caso sai de máscara, né, com álcool gel, com todas as medidas cabíveis de segurança e procura o atendimento médico, né, para ver o que tipo de conduta vai ser necessária nesse caso. Outra coisa que é muito importante ressaltar no caso do Covid é a prevenção, né? Todos nós devemos cuidar muito isso, porque a melhor forma, né, de lidar com o coronavírus é não pegar coronavírus. Então, como que a gente faz isso? Através do uso de máscara, do uso correto de máscara, tapando nariz, boca, usando sempre um frasquinho de álcool gel na bolsa, carregando no carro, no local de trabalho, em casa e, né, higienizar sempre as mãos com esse álcool gel. E claro, né, as questões sociais evitar aglomerações. Por exemplo, em casa, a pessoa procurar ir um membro só na família, não ir todos no mercado, um membro só, né, da casa ir no mercado e não ir todos, né? Evitar ao máximo locais onde estejam muitas pessoas, né? Sempre o uso da máscara, sempre o álcool gel, porque assim a gente já vai estar fazendo um grande trabalho na prevenção aí da disseminação do vírus. Na última semana, técnicos do Ministério da Saúde fizeram um balanço da entrega de medicamentos e insumos estratégicos para o combate à Covid-19. Eles também falaram sobre as vacinas contra o coronavírus. Acompanhe um trecho da coletiva. A vacinação ele tem como fundamental objetivo contribuir para a redução da morbidade e mortalidade, que no caso do que nós estamos vivendo do processo pandêmico pela Covid-19, mas tanto quanto a redução da transmissão da doença. Para além desse objetivo geral, nós temos alguns objetivos específicos, que é vacinar grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença, bem como vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus e, consequentemente, à própria transmissão. Mas é extremamente importante falarmos que quando pensamos em objetivação para vacinação, é importante definirmos que para a definição dos grupos prioritários para essa vacinação é necessário, há uma necessidade premente, fundamental, de que os estudos de fase 3 das vacinas já estejam concluídas, porque só assim nós poderemos ter a certeza de quais grupos prioritários terão melhor vantagem, né? Terá o melhor alcance da vacinação para esses grupos para a qual a vacina se mostrou com maior eficácia. Foram construídos 10 eixos prioritários para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Próximo, o primeiro grande eixo fala sobre a situação epidemiológica. Qual o objetivo desse eixo? Identificar os grupos de maior risco para adoecimento e agravamento e óbvio. Pelos dados epidemiológicos, não apenas do nosso país, mas do mundo, verificamos que os idosos estão nesse grupo de maior risco de adoecimento, agravamento e óbvio. Mas, para além dos idosos, pessoas com comorbidades como diabetes, hipertensão arterial, hipertensos, doenças cardíacas e cerebrovasculares,
pacientes com DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes renais, com obesidade, com câncer, transplantados e pacientes com anemia falciforme. Próximo, nesse sentido, na busca da definição dos grupos prioritários, quais são os critérios fundamentais que a gente entende desses grupos prioritários? Para além daqueles da população-alvo, que nós falamos anteriormente, dos idosos e comorbidades, nós precisamos pensar na manutenção do funcionamento dos serviços de saúde. E, portanto, os trabalhadores da saúde encontram-se entre os grupos mais expostos para a vacina. Para além disso, a gente fala, como nós falamos no início, é extremamente importante entendermos qual o perfil da vacina, qual a faixa etária na qual essa vacina está registrada e que ela é mais eficaz. Qual é o esquema de vacinação? É de 1 dose, de 2 doses? Quais são os dados de segurança que dispomos com relação a isso? Qual o tipo de frasco que vai ser disponibilizado para essa vacina? Um frasco de monodose ou de multidoses? Qual a duração e a estabilidade da vacina após o frasco ser aberto lá no posto de saúde, onde o profissional da saúde vai fazer a vacinação? Todos esses dados é extremamente importante. Qual as condições de armazenamento dessa vacina? Nós temos uma rede de frios, como nós chamamos, né, os locais onde as vacinas são armazenadas nos postos de vacinação do nosso país, e que nós temos cerca de 37 mil postos de vacinação, que é extremamente importante pensarmos nessa logística de condições de armazenamento dessa vacina para garantir a estabilidade e a segurança que a população brasileira tanto precisa. E a seguir, na série de entrevistas com os eleitos para a 18ª legislatura, vamos conversar com o vereador Rufa. O parlamentar mantém cadeira na Câmara para um 3º mandato. Desde 2004, abrimos os braços em defesa e preservação dos animais silvestres, vítimas de abuso e em situação de risco na própria natureza. Nossas atividades focam em dar suporte para aves e primatas, realizando o cuidado e análise das espécies salvas. Estamos carecendo de ajuda financeira para que possamos seguir com nossos estudos e fluir no trato de todos aqueles seres que merecem uma perspectiva de futuro. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. O Jornal da Câmara está de volta para mais uma entrevista da série O Novo Legislativo. E o meu convidado desta segunda-feira é o vereador reeleito Cláudio Luiz Rufa Soldado, Partido Progressista. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana Paula, a TV Câmara. Eu fico muito feliz de fazer essa entrevista, como a reeleição. Vou para o 3º mandato, então estou muito feliz assim, de agradecer a Deus para a gente estar aqui e dizer assim que o povo que me elegeu, que tem uma confiança em mim, eu fico muito feliz de dar confiança. Então eu só tenho gratidão aos eleitores que me elegeram novamente. Então, vereador, vamos iniciar a nossa conversa de hoje falando sobre as eleições. A cada pleito fica mais difícil para os partidos e para os candidatos conseguirem manter suas cadeiras aqui na Câmara de Vereadores. O senhor, então, foi reeleito com 1.166 votos. Eu queria que o senhor explicasse, então, qual o segredo para ir para o 3º mandato. Olha, não foi fácil, é uma eleição totalmente diferente. Os partidos hoje não teve a coligação como devia ter sido, como sempre foi. Então cada partido votou seus candidatos. Então foi muito difícil. Vai para você ver que na Câmara nós temos 21 vereadores, foram eleitos só 7. Então 14 não se elegeram. Então foi uma campanha muito difícil. Muita gente perdeu voto. É para dizer que é verdade, quantos votos eu perdi também? Então todo mundo perdeu e é muito difícil a eleição dessa vez. Foi mais
pessoas que eles queriam a troca realmente. Então ficou 7 e os 14 não conseguiram. Então é difícil mesmo, foi muito difícil. O senhor sempre demonstrou muita humildade e um interesse grande em aprender, né, com os mais experientes no parlamento municipal. Agora, né, o senhor indo para o 3º mandato, é a vez de ajudar os colegas que estão ingressando no Legislativo. Verdade, eu quero continuar tendo essa minha humildade, dizer para as pessoas que estão entrando novos que podem contar comigo sim, aqui na Câmara de Vereadores, nós temos 21 vereadores agora. Independente, já se passou esses mandatos, a gente pegou um pouco de experiência para tentar amenizar. Tem vereadores que se reelegeram, já que no primeiro mandato não conseguiram, estão voltando ao 3º. Então fico feliz, tipo o Albiri Grande, que é uma pessoa que vai estar ao nosso lado, tem uma experiência, que foi, no primeiro mandato nós tivemos junto, e no segundo não. Então os colegas vereadores podem contar comigo sim, que a gente está aí para se ajudar. Para quem está começando a acompanhar agora, né, as notícias pela TV Câmara e também o trabalho do Legislativo, eu acho importante a gente explicar, né, o porquê do Rufa. O senhor aderiu a um apelido que agora faz parte oficialmente do seu nome. Na verdade, esse meu apelido vem desde os meus 9 anos. Quando eu vim do interior para Passo Fundo, eu fui trabalhar na churrascaria, então Rufa na verdade é italiano, né? Então quando eu vim miudinho, magrinho lá do interior, os caras começaram Rufeta e no fim virou Rufa, desde os meus 9 anos. Então, como eu me elegi na primeira eleição com Rufa, eu peguei e botei no meu nome, Cláudio Luiz Rufa Soldar, que as pessoas não me conhecem pelo meu nome Cláudio, é mais pelo Rufa, então já acrescentei no meu nome para as pessoas terem identificação definida e eu assino hoje todos os documentos com o Rufa. Resgatando então um pouco da sua trajetória política, todo o seu trabalho começou lá no início, ainda lá com o Jaime De Bastiani. Eu comecei no diretório lá com o Dr. Jaime De Bastiani, aprendi muito com ele. Depois, em 2000, veio uma campanha para deputado, que daí o Dr. Jaime me mandou fazer uma campanha para o vereador Tassi, que ele era vereador, ele foi deputado estadual. Dali em diante, fizemos a campanha para o Tassi e comecemos a trabalhar junto. O Tassi me pediu para eu trabalhar junto com ele, daí o doutor disse, então começa a trabalhar com o Tassi e eu vim trabalhando com ele de forma assim, 12 anos junto com ele. Então, até para vocês verem que na primeira eleição, ele era vereador e eu era assessor. E na verdade, eu me elegi, ele se elegeu também no primeiro mandato, no segundo que não deu, porque não deu mais as coligações fechadas. Mas eu admiro muito o finado Dr. Jaime De Bastiani e o meu amigo Tassi, que continua sendo meu amigo e a gente se conversa bastante, então eu aprendi muito com ele e também ensinei muito, a gente era uma parceria muito boa. Então eu fico feliz de poder ter contribuído com tudo isso. E realmente esse período como assessor parlamentar fez o senhor, né, se apaixonar pela política e também lhe aproximou da população. Mas nesse momento de pandemia, alguns cuidados precisaram ser redobrados, principalmente nas visitas, porque o senhor gosta de estar perto do povo mesmo. É verdade, eu sempre digo assim que eu faço um trabalho que as pessoas, se me ligarem lá no bairro, para ir lá no bairro, eu vou ver as demandas que tem que fazer, ajudo, que nem está dizendo, ajudo muitas pessoas e continuarei ajudando. Que nem essa pandemia que deu aí esses 6 meses. Eu, como lido bastante com a saúde, é muito complicado. Eu não conseguindo marcar nada, as pessoas vêm aqui e dizem, tem gente que tem 2 anos para fazer cirurgia, está lá, tudo é por conta da epidemia. Eu que nem disse, o vereador Rufa, nós tivemos que ver 26 milhões para a Câmara de Vereadores, eu votei para a transparência dos 26 milhões. Uns que não quiseram que eu fizesse, mas eu estou falando de mim. Então, muitas pessoas perguntam por que não foi, onde é que foram os 26 milhões? A gente não sabe, porque a transparência não foi realmente esclarecida. Então, agora para o próximo mandato, o objetivo é buscar ainda mais investimentos para a área da saúde e redobrar essa fiscalização em relação aos gastos públicos, especialmente na prefeitura. Com certeza. Na verdade, quantas vezes eu fiz um grande expediente mostrando os gastos que tem com os aluguéis, mais de 3 milhões. Viu? Em publicidades, gasta mais de 7 milhões. Então, gente, a gente tem que fazer com que isso ajude a população de Passo Fundo. Eu sempre digo, não adianta você fazer tantas unidades de saúde se não tem médico. Eu sempre digo assim, por que não faz uma parceria com o São Vicente, Hospital da Cidade, que possa fazer o municipal um hospital grande? E dali, que não tem condições,
empurrar lá para o Hospital da Cidade, que tem mais recursos, o Hospital São Vicente. Então, eu penso assim, quero assim, cada vez que venho para a Câmara para aprovar para contratação de médico com urgência, sempre aproveito, sempre vou aprovar, porque é uma área que eu brigo muito para ajudar. Então, fica aqui, até no hospital, eu fiz uma indicação para botar os médicos ali e fazer uma farmácia, que a pessoa sai do municipal, já sai com remédio. Não adianta as pessoas... Quando é que elas vão ser atendidas? Na verdade, de noite, seus CAIS estão fechados, os unidades estão fechadas. As pessoas, quando estão doentes, não se diz que lá o horário que vai ficar doente, se é de noite ou de manhã, e daí chegam num CAIS não é atendido, porque não está o médico, tem que se fazer uma consulta, tem que marcar daqui 5, 6 dias. A pessoa não consegue esperar isso aí, a pessoa vai lá porque tem dor. Então, eu sempre digo, tem que se fazer uma reforma no hospital municipal para fazer uma comparação junto com o São Vicente e o Hospital da Cidade. E essa reforma ela tem que ser acompanhada de perto pelos 21 vereadores. Afinal, os recursos que estão sendo aplicados ali são grandes, né? São muitos recursos e a população cobrou bastante isso durante o período eleitoral. Com certeza, até minhas emendas impositivas que fiz agora esse ano, meus 185 mil e poucos, botei tudo no municipal, porque lá falta aparelhos, então a gente também quer ajudar o hospital. Então, dessa forma, eu sempre digo, vamos ajudar o hospital, vamos fazer as emendas passando para o hospital municipal, que eu acho que ali as pessoas que dos bairros caem tudo ali, de noite, de dia, é um hospital que vem todas as pessoas dos bairros. Então ali eu acho que tem que sim ter médico 24 horas, farmácias que tem, como eu fiz uma indicação no primeiro mandato. Então eu acredito que tem que sim melhorar bastante o municipal. Vereador, se a gente fosse lembrar, então, alguns projetos, porque são vários os projetos que o senhor apresentou ao longo destes 8 anos aqui na Câmara, quais seriam os mais importantes, assim, que marcaram bastante? A gente sabe que o senhor teve uma indicação que ficou muito famosa ainda, resultou até em prêmio para o município, que foi o programa Meu Bebê, Meu Tesouro. Então, eu queria que o senhor resgatasse aí algumas dessas iniciativas. Esse Meu Bebê, Meu Tesouro, na verdade... Quando no meu primeiro mandato, como era além de eu ser meio inexperiente, eu peguei, levei lá para o prefeito, Luciano, que foi um cara de Curitiba, me mostrasse lá era Mães Curitibanas. E eu disse, ó, prefeito, é um programa muito bom que é de você fazer, ó, vem os kits, vem a pessoa que está grávida, tem seu kit, ganha a sua creche, e o prefeito realmente pegou esse meu projeto e fez Meu Bebê, Meu Tesouro, que é um grande projeto, para as pessoas carentes esse projeto. Também tem a Unidade Básica de Saúde, que eu no primeiro mandato construí lá na Santana da Pedreira. Tem vários projetos que a gente faz ali, que a gente até, muitas indicações eu fiz também, que não andou para frente, mas eu vou continuar fazendo os projetos realmente na saúde. Vereador, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Câmara de hoje e parabéns mais uma vez por essa reeleição. Eu agradeço do fundo do meu coração para os eleitores que me conseguiram os 1.166 votos e a TV Câmara, que sempre nos oportuna de a gente vir aqui fazer as entrevistas, mostrar o nosso trabalho. Muito obrigado. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e um ótimo início de semana.